Colocamos o dedo no ar quando as perguntas que formulamos interiormente nos obrigam a exteriorizá-las. Sentimos uma curiosidade tão urgente que acaba por se refletir fisicamente. Levantamos o braço, o dedo vai no ar e verbalizamos a dúvida. Dedo no Ar é o podcast que resulta deste reflexo físico, partindo das perguntas atuais que tenho a fazer a quem as possa responder nas diferentes áreas de conhecimento. Pessoas que a internet me trouxe e não vou desperdiçar nenhuma das suas ideias. Não é uma entrevista, é uma conversa, onde as respostas não se guardam, partilham-se. Alô Brasil! Este é o primeiro de 3 episódios dedicados ao país irmão. Um país que não está doente, mas é liderado por alguém muito doente. E não é de uma gripezinha, não. Está doente e enfermo de amor. Então, achei que fosse essencial falar com alguém especialista em fazer da empatia, da compreensão e compaixão as armas para vencer a falsa segurança que foi eleita com os votos dos saudosistas do conhecimento vertical e do patriarcado que começa a desaparecer. Vamos então perceber como a comunicação não violenta pode ser tão útil na atualidade. Mais uma vez brilhante o meu puto Bernat com este beat. Obrigado, irmão. E saboreio no cigarro. Hugo Nóbrega é agente da regeneração, psicanalista, biólogo, facilitador e mestre em ciências da saúde. É do estado de São Paulo e conheci-o na conferência do Livre Para acerca do ambiente. Bem-vindo ao podcast Dedo no Ar. Muito obrigado pelo convite. Eu gostava de te perguntar, como estava a dizer agora em off, gostava que falasse um bocado mais do conceito da comunicação não violenta, que foi isso que me despertou a curiosidade para vir falar contigo. Então eu quero contar um pouco para vocês da onde vem a comunicação não violenta, tá? De maneira bem resumida, ela foi criada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg e ele entendeu que quando ele recebia os pacientes na clínica dele, ele passava a ouvir esses pacientes e a olhar para o que eles estavam dizendo, não tentando encontrar um enquadramento de uma doença naqueles pacientes. Se um paciente ele pertencia a um quadro ou a outro. Mas ele tentava encontrar o que estava por trás daquelas palavras, o que estava por trás do que aquelas pessoas estavam dizendo, né? Então foi a partir dessa abordagem humana, de interesse em descobrir o que tem por trás das palavras, que Marshall Rosenberg criou a comunicação não violenta. Então ele dizia que a CNV, comunicação não violenta, é a linguagem da vida. E por que é a linguagem da vida? Porque ele entendeu que por trás de toda a ação humana existem sentimentos e necessidades. Então, quando a gente fala de necessidade, é tudo aquilo que não cessa. São necessidades universais, onde seres humanos espalhados pelo planeta todo vão possuir aquilo. Por exemplo, necessidade de segurança. Com toda a certeza, um cara que está morando na China, ele tem essa necessidade. Assim como uma pessoa que está morando nos Estados Unidos ou no Brasil. Todos nós partilhamos de uma necessidade. E quando uma necessidade humana não é atendida, a gente pode adotar estratégias trágicas para manifestar que a minha necessidade não está sendo atendida. Por exemplo, Tu falavas mesmo na conferência, o exemplo que tu foste buscar foi do teu pai e do Bolsonaro, não é? Isso. A mistura, isto pode parecer uma mistura um bocado explosiva, mas é engraçado porque no Brasil aconteceu, não é? E hoje em dia, diz-me se eu estiver errado, vivem uma sociedade bipolarizada entre a esquerda e a direita, não é? E Bolsonaro e anti-Bolsonaro. Mas no mundo todo nós assistimos um bocado a isso e Portugal não está a fugir à regra. E as discussões que acontecem, que deviam acontecer no espaço público, mas até acabam por acontecer nas redes sociais, têm quebrado famílias, amigos, e eu sei que isto aconteceu nos Estados Unidos e sei que este processo do discurso de ódio foi separando as pessoas também no Brasil. Diz-me como é que a comunicação não violenta pode ser útil para todos nós. Eu vou dizer a minha experiência com a comunicação não violenta, que ela foi uma das ferramentas que eu posso dizer com muita certeza que me ajudou a me manter em relações de altíssima consideração para mim.
Então eu vou contar pro mundo o que aconteceu nesse caso que você ouviu com o meu pai, né? Bom, como todo mundo já sabe, no último ano o Bolsonaro foi eleito. E então o Brasil tinha um lado onde as pessoas estavam empolvorosas com lutar contra isso e outras defendendo isso com unhas e dentes. E as relações estavam permeadas por essa diferença, né? E é exatamente isso que a comunicação não violenta nos traz. Ela não vai olhar para as relações a partir de uma ótica da diferença. Não. O que a gente vai conseguir com a comunicação não violenta é encontrar as necessidades universais, que é aquilo que une os seres humanos. Por exemplo, nesse dia eu tava acontecendo uma manifestação contra o Bolsonaro em São Paulo, na Avenida Paulista, e eu fui. Principal, né? Avenida Paulista. A Avenida Paulista é uma das avenidas principais de São Paulo, e eu fui, estava engajado naquilo, em manifestar toda a minha insatisfação, né? E eu postei no Facebook que eu tava indo e compartilhei o evento. Uhum. E o meu pai me ligou, né? Falando pra mim, ele tava muito excitado com aquilo, falou: olha, eu quero que você tire esse post do Facebook, e onde já se viu você compartilhar algo como isso, né? Alimentar essa ideia. Eu fiquei assim, no momento em que eu ouvi alguém me dizer o que eu deveria fazer sobre a minha própria vida, isso me deixou assim bem explosivo. E é muito simbólico porque nesse momento eu estava saindo de um curso de formação em comunicação não violenta, né? Então isso me ajudou muito. Então a primeira coisa que eu fiz naquele momento, quando o meu pai me chega e fala assim: tire isso do seu Facebook, né? Omita aquilo que você pensa e sente. Claro. E isso pra mim, que sou um homem extremamente intenso, autêntico e expressivo, é muito difícil alguém dizer pra mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. E naquele momento eu senti toda uma raiva no meu corpo de estar ouvindo aquilo, e falei: bom, eu não tenho condições de continuar esse diálogo, porque senão eu vou ser muito violento nessa relação. Então eu disse pro meu pai: eu não consigo falar com você nesse momento, mas eu te retorno, ok? Foi a melhor coisa. Quando você reconhece que num momento você não tem condições de estabelecer conexão com uma pessoa, a estratégia que eu tomei foi: vamos adiar esse diálogo, por favor. E passou um tempo, uns 20 minutos, eu criei algo baseado na CNV, que ao invés de eu falar o que eu estava pensando, eu me dispus a ouvir o que o outro estava querendo me dizer. Então, isso é uma das coisas que a sociedade no século XXI perdeu. A disposição de ouvir o que o outro está querendo dizer com aquilo tudo. Porque por trás da ligação dele, eu sabia que tinha um ser humano que estava tentando atender algumas necessidades que eram importantes para ele. Uhum. Então, eu saí de uma posição onde eu queria me expressar e eu me coloquei à disposição para ouvir. Então eu disse: pai, você pode me dizer o que tá rolando aí dentro de você? O porquê que você me ligou para me dizer tudo isso? E ele falou: claro, eu vou te dizer. Eu acho um absurdo você apoiar uma manifestação contra o Bolsonaro. Daí eu falei: pai, você acha um absurdo? Ele falou: eu acho. E eu comecei a investigar. Eu falei: você quer me contar o porquê que você quer que o Bolsonaro seja eleito? E daí ele falou: eu quero que o Bolsonaro seja eleito porque o nosso país precisa de mais segurança. Daí eu comecei a me conectar com a humanidade dele. Uhum. Eu falei: então, para você nesse momento da sua vida, você tá precisando de mais segurança? Ele falou: é isso. Eu quero mais segurança para nossa família. Daí eu fui entendendo o que aquele humano estava precisando, saindo do julgamento. Porque num primeiro momento, o que eu poderia ter feito? Eu falava: puta, o que meu pai tá querendo dizer, quem eu devo ser, o que eu devo fazer? E quando eu estabeleci essa disposição em ouvir a humanidade dele, eu fui investigando. Eu falei: pai, então, pelo que eu tô ouvindo, parece que a nossa família é muito importante para você.
e você acredita que o Bolsonaro possa ajudar na segurança da nossa família? E daí ele foi me dizendo, ele falou, vocês são os amores da minha vida. Eu quero poder ter uma família, uma sociedade com segurança para minha família. Mas tu não tentaste, dessa forma, combater o que ele sentia, não é? Exatamente. Eu não queria combater o que ele sentia. Eu queria ouvir a humanidade dele, as necessidades. E ali estava começando a ficar nítido que aquele homem... porque, Francisco, na CNV, a gente começa a olhar as estratégias que cada um toma para atender as necessidades que estão vivas. Por exemplo, a necessidade que estava viva no meu pai, naquele momento da vida, era uma necessidade de segurança. Okay. E a estratégia que ele tomava para atender essa necessidade era: quero que o Bolsonaro seja eleito. E, por exemplo, na minha vida naquele momento, a minha necessidade mais viva era uma necessidade de equivalência, uma necessidade de equivalência, de igualdade, de liberdade de expressão. E onde é que as duas se podem encontrar? As duas o quê? A tua necessidade de liberdade e de equivalência e a necessidade de segurança do teu pai, porque não é? São necessidades em polos opostos totalmente. Eu não vou te dizer aonde que essas necessidades se encontram, mas eu vou te dizer aonde eu me encontro com o meu pai. Que é isso que muda as relações. Não é uma necessidade de se encontrar com a outra, porque talvez elas não se encontrem. Mas o ponto que pode regenerar as nossas relações é a gente poder se encontrar a partir de eu poder me dispor a tentar encontrar qual a necessidade aquele ser humano está tentando atender e qual a estratégia que ele está tentando realizar para atender essa necessidade. No fundo estás a ver a bondade, estás sempre à procura da bondade da outra pessoa, não é? Não é bondade, porque dentro da CNV e dentro dessa lógica de vida que eu tento estabelecer, não existe bom e não existe ruim. Okay. Existem necessidades universais que são centenas: segurança, liberdade, amor, companheirismo, equivalência, são N, saúde, várias. Existem essas necessidades universais e existem as estratégias para que isso, para que a gente atenda essas necessidades. Falando em exemplos corriqueiros para ficar mais claro para você e para as pessoas. Sim. Por exemplo, quando uma pessoa grita com a outra, eu falo: caralho, Francisco, presta atenção em mim. Então, a estratégia que eu tô usando para manifestar a minha necessidade de atenção sua, Francisco, a estratégia é o grito. E ela é uma estratégia trágica. Porque por trás desse grito tem alguém que está precisando ser ouvido. Claro. Eu estou necessitando de atenção. Eu estou necessitando de, talvez, de escuta. E a estratégia que eu tomei foi trágica. De virar para um outro ser humano e gritar com ele. Sim. É um extremo. Claro. Sendo que eu poderia adotar uma outra estratégia, que seria: Francisco, eu quero muito te falar que nesse momento é importante que você me escute. E eu tô percebendo aqui que você não tá presente na nossa conexão. Você pode prestar atenção em mim? Você tá entendendo que existem estratégias muito diferentes para eu manifestar o que tá vivo em mim? E às vezes a gente manifesta por uma estratégia trágica. Por exemplo, nos relacionamentos amorosos. Muitas vezes eu tô precisando de mais amor, eu tô precisando de mais contato. E as pessoas tendem a fazer um jogo psíquico, um jogo de um charme, uma chantagem emocional para que o outro me veja. Uma comunicação indireta. Uma comunicação indireta e trágica, porque não traz clareza para a relação. Então, quando eu passo a estudar e a me conectar com as necessidades universais e a me dispor a reconhecer isso em mim e a manifestar para o outro com clareza o que é que eu estou precisando nessa relação, então eu trago muito mais conexão, eu trago clareza. Mas no exemplo do teu pai, tu achas que ele falou com clareza o que é que precisava, ou foi exatamente a tua capacidade de interpretação que tornou clara a necessidade dele? Então, vou levantar um ponto, vou responder o que você está me perguntando
e vou levantar um ponto que é muito importante dentro da nossa vida, que é uma palavra que mudou toda a minha forma de ver o mundo. Ela é a seguinte palavra: autorresponsabilidade e autocuidado. E o que eu quero dizer com isso? Eu sou o único ser humano responsável pelo meu bem-estar. Então, se eu desejo relações com mais conexão, com mais qualidade e com mais empatia e compaixão, sou eu que vou criar as condições para que essas relações aconteçam. Eu não vou esperar que o meu pai vai estudar comunicação não violenta e vir com essa maneira, com essa estratégia para minha relação. Não, eu vou criar essa relação com ele, porque é o mundo que eu quero viver. E se é um mundo que eu quero viver, eu vou criar as condições. Eu vou falar sobre CNV, eu vou falar sobre as ferramentas que eu acredito. Eu não vou esperar o meu governo ou os meus amigos chegarem com isso pra mim. Eu sou um agente da minha vida. Certo. Eu sou autorresponsável. Eu sou autocuidável. Isso fala um bocado em és tu o principal agente de mudança. Se nós tivermos noção que somos o principal agente de mudança, todos nós fazemos isso. Mas torna-se muito complicado, porque falha a reciprocidade, porque o ser humano precisa de reciprocidade, não é? Tipo, nas relações tu precisas, se tu sentes que dás, falavas do amor, por exemplo, não é? No amor, se tu sentes que dás muito mais do que o teu parceiro... A sua necessidade de equivalência talvez não seja contemplada. Isso. Você precisa de equilíbrio na relação. Isso. E se o teu pai, no teu exemplo, ou o teu amigo com quem estás a discutir, não tem a capacidade de conhecimento do outro que tu estás a ter, cria-se uma dissonância de reciprocidade entre os dois, estás a ver? E acho que às vezes é aí que há separação e que há o atrito principal nessas discussões. Então, quero muito... eu vou contar pra você como se deu o desfecho então com meu pai. Exato. Porque isso que você tá trazendo pode ser mudado a partir de uma... Quando você olha a vida a partir das necessidades universais e você cria as conexões. Porque você deixa de depositar no outro uma responsabilidade sobre a relação. Por exemplo, quando eu tava nessa relação com meu pai, no telefone, e ele foi me contando as necessidades que ele tava tentando atender, por exemplo, e daí eu fui abrindo um campo de escuta para ele mesmo. E ele falou, olha... eu tenho 2 netas, eu tenho a Duda e a Maria Fernanda, elas são garotas e eu preciso que elas tenham, sabe, qualidade de vida, que elas saiam na rua como mulheres e elas possam se sentir seguras. E daí eu fui entendendo, eu falei, pai, você tá me dizendo que você tem um apreço por as suas netas e que você quer fazer o que for necessário para cuidar delas. E daí ele falou, vocês são o amor da minha vida. Então, quando eu me coloco à disposição para investigar o que está se passando no outro, sabe, todas as minhas armaduras, todos os meus julgamentos sobre aquele outro caem, e eu não espero que o outro vai. Eu vou entender o outro, sabe? E daí, olha só, o ponto da CNV é que ali eu crio conexão. A CNV, eu digo sempre que ela... ao invés de construir muros nas relações, a gente constrói pontes. E é uma ponte que vai do meu coração pro teu. E Francisco, acabou. A hora que eu toco o coração de alguém e alguém toca o meu coração, saem-se as idealizações sobre relações e a gente fica num campo de humanidade mesmo. Por exemplo, ali eu não tinha vontade de mais nada. Eu já tava olhando o humano que tava ali no meu pai. E foste à manifestação ou não? Fui, não, mas olha só como se deu o desfecho. Pra finalizar, eu tava chegando na manifestação e eu disse pro meu pai, falei, pai, então eu preciso muito te dizer que eu tô ouvindo tudo isso, que você é um homem, uma matriarca dessa família, você quer cuidar da sua família e que você ama todos nós, mas eu preciso te dizer que eu também, como homem, eu também tenho algumas coisas que são muito importantes para mim. E a expressão das minhas ideias e a minha liberdade de expressão são importantes. E eu queria te pedir respeito pelo meu ser humano.
Então, é isso. Queria te comunicar que é importante pra mim você poder me olhar como um ser humano que pensa e que sente outras coisas além do que você imagina. Isso é muito fixe, porque tipo, tu respeitaste as convicções dele. Do meu pai. E ele, a partir do momento em que vê que é respeitado, ele vai ter que respeitar o que tu disseste. Não é que ele vai ter, eu peço pra ele. Eu não obrigo ele. Claro. Eu conto pra ele que isso é importante pra mim. Você percebe que dessa relação eu podia ter falado N coisas pra ele, e ele podia ter me dito N coisas, mas eu contei pra ele, eu falei, pai, aqui dentro de mim habita um humano. E eu tô te pedindo respeito, porque ali eu já tava conectado com ele. Você tá entendendo? Então, eu desliguei o telefone, mantive o meu post no Facebook e fui fazer o que era importante pra mim, sem julgar o meu pai e sem nada. Eu compreendo muito bem e acho que isso é genial. Tipo, a comunicação não violenta conseguiu nos colocar nesse patamar, não é? De compreensão de humanidade. Isso. Mas a questão é que muitas vezes nós temos essas discussões para tentar mudar o outro, ou tentar mudar a forma de pensar do outro. Acho que é impossível fazê-lo. Mudar o outro, eu acho essa questão de mudar o outro um puta narcisismo. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que investir muita energia na nossa mudança. É o que eu falo, né? Quando tu te defines como agente de mudança, tem mais a ver connosco próprios, é isso, do que agente de mudança dos outros? Quando eu falo que eu sou agente da regeneração e eu tô levando o meu trabalho pro mundo, é muito mais eu poder manifestar e criar a partir de mim, eu ser não um exemplo, mas eu construir a vida que eu quero e reverberar isso no meio. Eu compartilho as minhas ferramentas. Eu não digo pro outro que ele tem que fazer algo ou que ele tem que pensar algo. Eu compartilho isso no mundo e se fizer sentido isso pra alguém, que bom. Se não fizer também, me conta o que é que você pensa, porque talvez eu possa aprender com você. Eu não vou pro mundo esperando que o mundo concorde com o que eu penso. Eu vou pro mundo compartilhando o que eu acredito. E talvez, Francisco, o que eu mais acredito na vida é que a riqueza das relações, talvez elas não estejam apenas nas semelhanças, mas quando você me conta o quão diferente você pensa de mim, talvez eu possa aprender com a diferença. Você pode reparar que quando a gente está num grupo de pessoas que pensam as mesmas coisas que a gente faz as mesmas coisas, vamos nos mesmos lugares, perde-se a riqueza. E quando você sentes-te seguro, não é? Sentes-te muito seguro, muito confortável, mas realmente perdes o crescimento, a riqueza. Isso, o desafio, o ponto de interrogação. Eu sempre trabalho com a pergunta. Mas pera, é muito interessante você se questionar, se interrogar, porque o século XXI ele traz para nós essa suposta necessidade de certezas. Gente, a gente está falando de seres humanos, que certezas são essas? Não existem certezas. Os seres humanos eles estão mudando de geração para geração. O que era ontem não é mais hoje. Só fazendo um adendo aqui, eu digo que nesse momento da sociedade humana, a gente está passando por talvez a maior transição humana que já existiu, porque a gente sai de um modelo, que eu digo que a gente estava num modelo piramidal, no qual existia nas relações de família, de trabalho, de sociedade, uma hierarquização, onde existia um pai e uma mãe e os filhos, e o saber estava, em primeiro lugar, nos pais, nos avós, e os filhos tinham como referência de sabedoria e de segurança os pais e os avós, a sabedoria dos pais, a sabedoria dos mais velhos, e a segurança que esses pais provinham nessa relação. Então, o que aconteceu? Essa relação vertical, ela foi quebrada, tanto na família quanto no trabalho, porque hoje já não existe mais tanto uma relação de chefia. A sociedade ela está mudando. Hoje a gente não vive num modelo de pirâmide, a gente vive em rede. Estamos todos conectados.
Então, é muito difícil eu ter um chefe, porque as pessoas estão sendo as chefes da própria vida. Certo, isso fala um pouco em desconstruir a sociedade patriarcal onde nós vivemos, não é? O pai de família saber tudo, o médico saber tudo, o homem branco saber tudo, não é? Porque o conhecimento que antes estava no chefe ou no pai, naquela figura representativa do poder, ele foi disseminado pela rede. Certo. Hoje, por exemplo, eu sou professor há 8 anos. É muito diferente a minha relação com meus alunos hoje. Porque hoje o meu aluno ele tem o Google na mão dele. Então ele tem toda a minha bagagem de conhecimento, não de sabedoria. Certo. De conhecimento ele tem a mão dele. Então não é um professor que é um suposto saber. Hoje eu considero que... Eu nem gosto de usar essa palavra professor porque eu sinto que é muito mais um facilitador. Eu facilito o conhecimento. Mas só voltando no modelo piramidal para ir para a rede. Então o que aconteceu no século XXI? A gente sai de um modelo onde, por exemplo, há 40 anos atrás, se você nascia numa família de comerciantes, você tinha a segurança do quê? De que você seria um comerciante. Se você nascia numa família de sapateiros, existia uma hierarquia, uma história da família, onde você tinha segurança, que tinha um lugar para você no mundo. Claro. E o que acontece hoje, eu digo que o ser humano ganhou a liberdade. A gente ganhou a liberdade sexual de trabalho e de escolha. De fazer o que quer, não é? De fazer o que quer, quando quer, o quanto quer. E esse foi o gap, a quebra que aconteceu no psiquismo humano, na minha visão. Porque de um momento para o outro, a gente nasceu livre, mas a gente perdeu a segurança. Então a gente está passando por um momento de transição, onde as pessoas, eu posso transar, eu posso me expressar, eu posso escolher a minha profissão, eu posso escolher a roupa, o meu corpo, eu posso fazer tudo. Mas espera aí, não tem uma referência? Não tem alguém que me diga um pouco o caminho? Não. A gente ganhou a liberdade, mas ainda assim tem um resquício de uma necessidade de um norte. E não tem mais norte. Porque hoje os pais, eles não estão numa posição Os pais também mudaram a relação pais e filhos. Obrigatoriamente, porque antes, você pode reparar, tinha o pai, a mãe, os filhos... num modelo muito definido. Hoje, muitas vezes, o filho adolescente ganha mais dinheiro que os próprios pais, com a própria tecnologia. Hoje a gente os youtubers estão milionários. Então, uma criança, ela ganha mais dinheiro que um adulto. Então, a relação de filho e pai alterou tudo. Então, a gente perdeu aquele modelo tradicional. E a gente não está sabendo muito bem lidar com isso. Porque desculpa interromper, mas achas que pode também ser por aí, estava-me a vir à cabeça esta comunicação mais agressiva, mais securitária? Achas que também pode ser por aí as pessoas agarrarem-se, as classes sociais, não, as classes mais velhas, procurarem essa segurança em políticos que têm um discurso mais assertivo, mas que possa ser populista, mas mais assertivo em relação à segurança? Achas que é por aí? Francisco, gratidão por esse ponto que você está levantando, porque o que eu percebo? Eu percebo que, como a gente já está passando por esse momento de transição, onde a gente saiu de um modelo de suposta segurança, com aquele pai de família, com aquele homem que representava o saber e a lei. Ele representava a lei. Eu confiava que meu pai sabia mais do que eu, que meu pai tinha mais dinheiro do que eu, que ele tinha propriedades e que ele guiava a minha família. Então, como a gente caiu num vácuo da lei, da liberdade... e ainda tem uma necessidade ainda de um norte, o que acontece? As pessoas se viram sem um norte, sem uma segurança. E quando eu faço muito uma relação com a religião, né? O que acontece na maioria das religiões? Existe um pai que me guia, que me cuida e que me assegura. Né? Na grande maioria, sem crítica alguma sobre as religiões, mas sempre tem essa busca por um grande outro que vá me dar uma segurança, um lugar no céu ou qualquer lugar que eu possa ficar tranquilo, que não reste só a mim
ter que ser responsável, tá entendendo? Então é uma necessidade universal, onde a gente sempre vai construir uma idealização sobre um homem, porque a gente vem de uma sociedade machista, né? Porque Deus é um homem. Deus, a gente já nasce daí, Deus é um homem, tá entendendo? Qual que é a imagem de Deus? É um homem? Claro. Por que é um homem? Quem disse que é um homem? Até se fala que era negro, não é, Jesus? Sim. Há muita gente a dizer isso. Há Então- muitas teorias acerca disso. Tem toda uma idealização sobre esse masculino empoderado. Então, quando aparece um suposto presidente com uma ideia de salvação da nação, onde eu vou matar os bandidos, eu vou colocar armas nas suas mãos e todos nós seremos uma família protegida. O quê? Opa! É um Deus todo-poderoso. Torna-se Messias, não é? Como eu chamo. Torna-se um Messias que vai salvar uma nação, sabe? Então isso vem de um conteúdo muito mais antigo, mano. Essa idealização sobre esse homem poderoso. Mas é uma narrativa tão simples e tão básica que só mesmo quem procura essa segurança de uma forma ávida poderá comprar essa narrativa, poderá comer essa narrativa. Exatamente, esperando que esse homem vá suprir tudo isso, né? Então é um discurso que ele conseguiu conquistar essa posição, na minha visão, na minha humilde visão, que não é uma verdade, é só uma visão. Por esse conteúdo, mano, dessa segurança, dele falar, tá aqui armas pra vocês, família, vamos nos proteger contra os maus, vamos trazer o padrão da família brasileira, onde não podem haver gays, que isso é um desvio, a gente tem que ser religioso, seguir os princípios de Deus. Então, cadê a diferença? Cadê o questionamento? Cadê a diversidade que enriquece, né? Então, a gente vai seguir um modelo. Se eu te dissesse para pensares no Brasil atual numa palavra, o que é que te vinha à cabeça? Atual, transição. Fixe. Transição. Boa. Momento de transição mesmo. Sinto isso. E não acho, e não é nem acho, eu não sinto que tá tudo perdido. Não é que eu não sinto, eu posso te dizer, não está tudo perdido. Eu falo isso com todo o meu corpo. Não está perdido. Existem cabeças pensantes no Brasil. Eu tenho viajado o mundo e eu vejo que aqui na minha frente tem pessoas que ainda estão dispostas a questionar, estão dispostas a fazer um movimento, estão dispostas a se engajar por uma vida com mais expressão, por uma vida onde a gente possa não ser coibido, não ser cerceado, porque a gente não vai ser. Isso não vai acontecer. Hoje a gente tem a rede, hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem o apoio de pessoas ao redor do mundo. Isso não vai acontecer. A ditadura não vai voltar, a gente não vai voltar a ser calado. Isso não vai acontecer. Eu tenho muita fé que um passarinho não faz... eu não lembro muito bem, mas um passarinho não faz uma primavera, mas vamos então fazer, vamos se juntar, né? Não para combater. Não é essa a estratégia, lutar, mas apresentar para o mundo o pensamento. Eu não quero lutar contra as ideias dos Bolsonaros. Eu quero contar para o mundo outras ideias. Eu não sou contra ele. Eu sou a favor do que eu acredito na vida. Eu não sou a favor, eu não sou contra ideias. Eu acredito nas minhas e eu quero ter o meu espaço de expressão. E é isso que eu convido as pessoas. Vamos deixar de fazer guerra. Não é na guerra que a gente vai conseguir construir o mundo. É no amor. É na conexão. É por uma outra via. Eu não vou combater com as pessoas que votaram no Bolsonaro e contra as ideias dele. Não, eu vou me fortalecer no amor, é na conexão. Eu poder ser exemplo no mundo de que é possível a gente construir relações por uma outra via que não seja pela imposição, seja pela conexão, seja por uma ponte. É uma via muito mais difícil, muito mais vagarosa, mas mais prazerosa. Mais prazerosa e potente. E é uma base firme. É uma base firme, não é uma lei que me impuseram. Isso é indestrutível.
Isso é indestrutível, quando a gente constrói relações a partir da nossa verdade, não do que impuseram pra nós. Quando eu escolho uma profissão porque eu desejo, quando eu transo com alguém porque eu desejo, com o sexo que eu escolho, não porque me disseram que eu tenho que transar com mulher, com homem, com X, não, é a minha escolha, é o meu desejo. E é isso que eu levo pra vida. Mas não achas que esta tentativa de silenciamento de vozes e cabeças pensantes, como está a acontecer no Brasil, pode influenciar as gerações futuras? Isso pode influenciar. Isso está influenciando. E não é porque está influenciando que isso tem uma parcela de influência que a gente vai deixar também de influenciar. Entende? Claro. Não tem como calar. Tem como falar uma outra linguagem. E se esforçar para que a gente possa ser ouvido também. Eu não quero calar eles. Não é isso. Eu quero poder falar. Porque eu aposto que vai ter muita gente para ouvir a gente. Claro, porque se tu os queres calar, estás a ser exatamente igual. Exatamente. A eles calar, não? E eu sinto muito. Eu não vou entrar nesse mecanismo. Eu tô me trabalhando, porque existe também um desejo muito violento dentro de mim, muitas vezes, de entrar no inconformismo e tentar combater. Mas a gente tá aqui para relembrar um outro. Que a gente é possível construir vida por outras vias que não seja pelo combate. E é essa a nossa diferença. É por aí que eu acredito que a gente vai construir um outro mundo. Não é pela guerra. Certo. Deixa que essa comunidade acredite que é pela guerra. A gente vai chegar por uma outra via. É isso que eu acredito. Sim. Muito bom. Os resultados, é importante perceber, eles quando chegam, por exemplo, o Bolsonaro, como agora também o Trump, não é? Que vai ter a eleição novamente, eles conseguem resultados a curto prazo que podem convencer as pessoas de que esse é o caminho, para as pessoas que não querem pensar, para as pessoas que não querem questionar, para as pessoas que não querem compreender o outro, podem realmente perceber que o caminho securitário é o mais óbvio, não é? E o mais seguro e o mais certo. Achas que há armas que ainda não foram, armas no sentido figurado, não é? Argumentos que ainda não foram explorados e que possam ser explorados para conseguir desconstruir o discurso simplório deles? Sabe o que eu penso? Quando você fala isso, eu não acho que não é nem armas, nem discursos. O que eu vejo na minha vida é que não são teorias que vão mudar o mundo. Eu acredito em humanos. Eu acredito em humanos que se engajem na regeneração mesmo, das conexões, do modelo de vida, e que sejam exemplos, e que manifestem o teu propósito, e que inspirem pessoas. Então eu acho que nosso maior poder está nos humanos, em pessoas que trabalham em prol de uma vida com mais conexão, com mais liberdade. E da mesma maneira que eles se expressam, a gente também se expressa. Então eu acho que, se a gente for falar essa palavra que não é muito boa, armas, eu acho que o nosso poder, a nossa potência, essa é a melhor palavra, a nossa potência está em mim, está em você, está em todo mundo que para o dia para construir uma nova sociedade. É isso que eu acredito, que cada um possa encontrar em si o poder de transformar a sociedade, de deixar sua contribuição. Não tá em uma teoria, Francisco, não tá num discurso vazio, não tá numa promessa, está em atividades diárias, onde eu escolho parar minha vida para tomar um café contigo e manifestar alguma coisa que eu acredito na vida. Certo. Tá entendendo? São pequenas ações todos os dias. Era como o Sérgio Cortella, não sei se conhece, o Sérgio Maria Cortella, ele dizia: podemos escolher levar uma vida completamente fútil e superficial ou deixarmos os nossos 5 cêntimos aqui no mundo, não é? É um bocado isso. É um bocado disso. Então, eu sinto que é por aí. A gente tem uma tendência. Apesar de te tornares um alvo mais fácil, porque és quem não está a seguir o rebanho, quem não está a seguir a manada, não é? E és um alvo que é mais facilmente identificável. Olha, eu estava a questionar porquê. Pode inspirar, ou pode ser um alvo de críticas mais fácil. Total. E que a gente saiba que essa posição de agente na sociedade, ela está passível da crítica. Ela tá vulnerável a tudo isso. Devemos aceitá-la, não é? Devemos aceitar. A vida não tem garantias. Mas a única coisa que eu sei é que se eu não tentar e que se eu não agir,
Quem é que vai construir o mundo que eu quero viver? Yeah. O Bolsonaro é o que não vai ser. Isso é muito giro o que tu estás a dizer, porque há um rapper português que é o Valete e eu estive no concerto dele e ele acaba o concerto exatamente a dizer isso: nada no mundo é garantido. Só que a questão é que nós todos os dias acordamos vivos, não é? Vivos. E ao acordarmos vivos todos os dias temos a confirmação de que há segurança, não é? Nós dizemos, ok, um dia vamos morrer, mas todos os dias nós temos a confirmação de que estamos vivos, então é para nós mais difícil acreditar, estás a perceber, nessa falta de segurança, falta de certeza, percebes? Sim. Você percebe que essa busca por segurança e certeza está muito linkada com aquilo que a gente levantou? Com a segurança de um pai, de um governo, de um Deus que me assegure. Yeah. E talvez o poder humano não esteja nisso. O poder humano está em eu ser o senhor da minha própria vida. Tá entendendo a sacada? Não é que eu tenho uma conexão muito profunda com a natureza, tenho uma conexão com a espiritualidade, mas eu tenho pra mim que eu sou o senhor da minha vida. E esse é o poder da gente. Yeah. Eu construo a vida que eu quero. Yeah. E eu me conecto com o Francisco, eu me conecto com o Paulo, com a Flávia, com quem for. Porque se eu quero o mundo, eu vou me conectar, eu vou me esforçar pra arranjar a galera, a turma, pra construir esse mundo. No fundo é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Yeah. Como é que você usa a tua não garantia e o teu livre-arbítrio? Essa é a questão. Você usa pra criticar um governo, você usa pra combater um governo, ou você usa pra construir um modelo paralelo pra você viver? Você quer ir pra guerra com a tua liberdade, ou você quer ser o construtor? Essa tá a diferença. Não vamos usar a nossa livre expressão para guerrear, mas sim para construir. Acorda, gente. É isso. Depois de uma conversa não violenta com Hugo Nóbrega, ainda em Lisboa, partimos para o centro do Rio de Janeiro, onde converso com Filipe acerca da herança histórica do Brasil até aos tempos de hoje sombrios. Puro beat espacial do meu boy JP. Os personagens mudam, são novos nomes, novas famílias, mas as características continuam as mesmas. Você tem a mudança de personagem, você tem a mudança de nome, mas são as mesmas características físicas. Você ainda tem um cenário político totalmente dominado por homens brancos e héteros. Por exemplo, dados de 2018. 15% das 513 vagas na Câmara dos Deputados eram mulheres. 17,8% dos parlamentares no Congresso eram negros. Só 17,8% de todos os parlamentares são negros. Isso é muito estranho se você pensar que 45% da população brasileira é negra. Se 45% da população brasileira é negra, onde estão os negros no Congresso? Onde estão os negros no campo político, tomando as decisões? Onde estão as mulheres no Brasil?